Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém pra bater papo, trocar ideia. E meu convidado de hoje é o Thales Nogueira. Thales é economista, formado pela PUC, tem especialização em finanças e pós em estatística pela UFMG. Eu conheci ele por conta de um tweet da Sabrina Fernandes, onde ela comemorava os 10 mil seguidores do Thales no Twitter, e descobri ali esse economista que usa o Twitter como ferramenta para propor diálogo, trazer dados, levantar pontos de vista, trazer informação de forma simples. Economia é um assunto complicado e é sempre bom economistas que ajudam a traduzir esse assunto, né? A traduzir os pontos mais complicados, né? E como eu também descobri que os seus 10 mil seguidores queriam muito que o Thales tivesse o próprio podcast, por que ele não poderia já adiantar isso participando aqui do nosso, né? Nosso papo vai desde a história pessoal do Thales, ele conta um pouquinho sobre a sua origem, sobre como ele começou a se interessar por economia, até a gente conversar aqui, eu que não entendo muito de economia, mas tentei conversar aqui com o Thales sobre a economia brasileira, sobre a economia no estado de Minas. Ele tem uma experiência bem interessante ali no seu estado, porque ele acompanhou de perto as eleições para governador, ele chegou a trabalhar em uma das campanhas. Então ele explica um pouco aqui pra gente qual é o tamanho da crise financeira em Minas Gerais. Tem muito assunto aí, escuta que tá bem legal o papo com o Thales. Antes, eu só te lembro que o Telefonemas sempre conta com seu compartilhamento nas redes sociais, compartilha que a gente sempre agradece, é assim que a gente chega em mais ouvintes. Gostou tanto que quer participar? Bom, escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou manda e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Na próxima edição eu leio seu alô, sua pergunta, sua mensagem aqui no podcast, certo? Então, com vocês, Thales Nogueira. Eu queria que você se apresentasse. Quem é o Thales? Quando você começou o seu interesse por economia? Quando você começou a estudar esse tema, né? Você é formado na PUC? Isso. Eu decidi fazer economia, assim, eu acho que eu tinha uns 14 anos, 15 anos. Pô, cedo? Bem cedo. Com uma certa influência do meu pai. Meu pai é engenheiro do estado, servidor público, trabalhou também no setor privado, mas meu pai tinha sempre teve uma curiosidade muito grande de leitura e sempre preso por isso de incentivar a leitura, incentivar o espírito crítico e mais ou menos nessa época na adolescência, no início da adolescência, por volta da oitava, na virada para o ensino médio, eu já comecei a ter contatos com muitos textos, análises e meu pai era assinante de muitas mídias, jornais, etc. Uhum. E aí foi quando eu comecei a despertar uma certa paixão pela área, por tentar entender os fenômenos sociais, econômicos que aconteciam, aquele monte de variáveis que os economistas apareciam na mídia dialogando e tentando explicar para a sociedade. Essa questão também de ter uma proximidade muito grande com a elaboração de políticas de Estado. Uhum. A economia tem um papel fundamental nisso. Eu acho que eu comecei a observar isso e ter uma certa aquele anseio de jovem de querer ir para a área. Entendi. E foi assim que eu comecei a me interessar e exatamente começar a focar em estudar a área. E assim, nesses campos de leituras, quais eram as suas leituras? Antes de entrar na faculdade, o que você lia? Eu tinha um apreço muito grande por leituras históricas. Uhum. No meu ensino médio eu gostava muito de ler livros de história e meu pai me deu alguns livros. É curioso isso. No ensino médio eu já comecei a ler um historiador famoso que é o Eric Hobsbawm. Sim. E no segundo ano do ensino médio, meu pai me deu um livro do Sérgio Buarque de Holanda sobre história brasileira, história econômica brasileira. E aí também me despertou uma vontade ainda maior. Então, assim, eu tinha leituras um pouco densas para minha idade naquela época. E também a leitura de periódicos da mídia convencional, que de alguma maneira, sendo se considerando tendenciosa ou não, quando você está nessa idade, você não tem muito essa percepção, ou pelo menos tão bem formada quanto hoje. Eu também lia muito revistas de negócios, Exame, todas essas revistas nesse sentido, Isto é Negócios, toda essa gama de publicações na área, sempre fiquei fissurado com aquelas análises economistas, etc. Hoje você gosta delas ou passou a gostar menos? É curioso, eu praticamente não leio, mas eu não tenho muito apreço mais pelo. Eu acho que quando você vai adquirindo um pouco de espírito crítico e formação melhor, você vai lendo mais biografias mais técnicas e mais embasadas e aprofundadas, você acaba mudando a sua cultura pessoal e não que não seja importante, eu acho que a mídia cumpre o seu papel com a população como um todo, sim, mas como você é um público especializado,
você acaba já não gostando tanto daquilo. Você acha que as análises são muito rasas, que os problemas são muito complexos para serem abordados de forma tão simples e às vezes até de forma simplória. Quando não errada, né? Exatamente, quando não errada, para ser bondoso. Então, mudando. Hoje eu acho que eu consumo muito mais literatura acadêmica do que a mídia como fonte de informação. A gente tá falando de simplicidade, eu vou te pedir um resumo, dessa vez um resumo bem simples, que talvez seja até difícil de fazer, mas vamos tentar. Eu tava vendo uns tweets seus, né, e agora que você conquistou bastante seguidores, você tem aquele acesso de haters, de pessoas que... E aí eu tava vendo um comentário, acho que nem foi um comentário pra você, mas era um cara que te mostrou uma imagem, falando, e era um cara falando assim, olha, economia, você não precisa estudar. Aí eu queria saber disso. Esse foi um post de a economia é uma coisa interessante porque tem umas linhas analíticas que são muito religiosas. E com esse advento aqui no Brasil, principalmente, dessa eleição, em que o conservadorismo ele tomou conta, e uma certa corrente mais extrema do liberalismo também, mais ligada ao mercado financeiro e alguns grupos, começou a surgir muito os fãs de... E não sei se você sabe, tem um instituto no Brasil que chama Instituto Mises. Sim. Ele é ligado a uma escola de economia que é chamada Escola Austríaca, que o Mises é um dos capitaneio, dos líderes aí, ideólogos mais proeminentes. Embora eles não gostem da palavra ideologia, né? Exatamente, Ele, Hayek e outros conhecidos, e esse Instituto Mises ele tem um site onde tem um repositório muito grande de textos, e ele ganhou uma certa influência, ele tem uma certa capilaridade, ele consegue alcançar muitas pessoas. E algumas pessoas mais dessa ala conservadora, e eles são de um liberalismo conservador, embora essa palavra seja completamente incoerente usar essa expressão, então eles se apegaram um pouco a isso, e essa postagem ela vai muito nessa linha de que assim, você não precisa aprender economia, ir para uma sala de aula, basta você ler esses autores. Então, para ler esses autores você não precisa ir para a sala de aula, você vai lá, vai no Instituto Mises, ele até linkou lá um blog, que eu nem sei qual blog que é esse. Então, assim, é uma visão simplista, simplista e até chega a ser até boba mesmo, de que a escola austríaca, ela por ser uma escola que tem uma formação diferenciada das escolas de economia, do que a economia se tornou como ciência, como ciência social, como um arcabouço que tenta explicar fenômenos sociais, históricos, etc. Eles acreditam que eles têm uma fórmula mágica e que eles são muito puristas e que eles são os únicos que retomaram a economia realmente como uma disciplina da filosofia. É uma viagem pesada, né? É uma viagem pesada. Então, a escola austríaca ainda exerce essa influência, e muito por conta desse site do Instituto Mises, que tem sim uma influência muito grande aqui no Brasil. De pessoas leigas, influência em pessoas leigas, pessoas que não têm formação, vão lá, tomam aquilo como verdade e vão propagando isso como única corrente econômica válida. E aí eu acho que a gente chega num ponto curioso para abordar, que é a questão da dificuldade de se entender economia, né? Eu tô aqui tentando conversar com você, mas eu mesmo, assim, eu tenho que me apresentar. Eu não entendo nada, eu não sei nada. E eu acho muito legal o jeito que você escreve sobre, porque tem uma clareza. E, por exemplo, o que o Mises faz, que eu acho que tá fazendo aqui a crítica, mas o que eles são muito capazes de fazer é simplificar de uma forma que as pessoas leem aquilo e absorvem aquilo com uma facilidade, né? E sim. Eu queria que você comentasse isso. Qual que é o desafio de trazer, e aí voltando a falar de dificuldades, isso é uma coisa que vocês chegam a aprender na faculdade, mas qual que é o desafio de trazer toda essa complexidade pra média geral? Porque acho que um dos principais debates que a gente tem que ter hoje é como é difícil debater, né? Eu tava vendo também outro tweet seu falando sobre você participou do plano de governo, né? De um governador. Isso. E vocês estavam propondo várias coisas ali e teve uma dificuldade, né? Pra se discutir programas, em Minas, no caso, né? Isso é um problema do curso de economia. Eu que fiz também estatística, pós-graduação, o pessoal da estatística sempre reclamou muito disso. Olha que a estatística também é uma área que tem uma linguagem técnica muito... Eu lembro que lá na UFMG, né,
departamento de estatística, havia uma crítica muito grande ao departamento de economia, inclusive, de que eu, inclusive, fui o único economista que fiz na época da minha turma lá. Tadinha, tava sozinho. Existia essa crítica muito grande com o tecnicismo da economia. E realmente a economia ela tem temas muito complexos, por exemplo, como é mais em voga e são variáveis que são mais acompanhadas pela sociedade, por exemplo, inflação, PIB, dólar, etc. São variáveis que a gente chama de macroeconômicas. E a macroeconomia, que é o que está mais no dia a dia, mais palpável no dia a dia do brasileiro, ela é uma teoria dentro da economia muito complexa. Terminologias muito complexas, com teorias, inclusive, embates teóricos muito complexos e acaba ficando realmente um pouco técnico. O economista fica muito inacessível para o público leigo, para o público geral. E eu considero assim, um desafio muito grande isso, principalmente nessa era que a gente está vivendo de fake news e debate muito pobre sobre questões complexas, e até extremo, inclusive, as pessoas formando opinião por um texto do WhatsApp, não por um embasamento uma busca de uma informação mais apurada, mais embasada, ainda que não seja acadêmica, mas que seja acessível. Eu acho que é um desafio muito grande a gente conseguir traduzir as ideias, os debates, as grandes questões da economia. E o Brasil, mais do que nunca, a gente está precisando clarificar isso, porque a gente está vivendo uma crise há 3, 4 anos e a gente fala o tempo todo de questões do Estado está quebrado, fiscal, crise do Estado brasileiro, reforma da Previdência, o que deve ser feito, não deve, o que a gente faz para cortar despesas, como que o Estado deve atuar como um agente de bem-estar social e desenvolvimento econômico. Então são questões que o economista tem como desafio ser um catalisador do debate que traduza de forma técnica, mas de forma técnica acessível, as demandas da sociedade. Por exemplo, se a sociedade ela escolheu que, uma política de mínimo universal, que é até uma proposta lá do Arthur Suplicy. Qual é a função nesse caso? É explicar qual vai ser o custo disso, né? Num cenário de escassez de recursos por parte do Estado. Quais vão ser os possíveis impactos disso? Quais são as alternativas que podiam ser adotadas de políticas que fossem nesse sentido? E tentando ser simples sem ser simplista, porque a gente também sabe que não é fácil a economia. Eu não vou conseguir sentar 1 hora e falar sobre previdência sem usar em algum momento alguns pontos de algumas ferramentas que a maioria das pessoas não conhece. Mas é um desafio tentar clarificar isso. E eu acho que o grupo do Bolsonaro, da direita e centro-direita, eles têm uma facilidade maior com isso, ainda que seja de forma muito simplista e ruim mesmo, rasa. Eles conseguiram criar, isso não apenas na economia como um todo, mas eles conseguiram criar uma forma de comunicar com o público geral. E a esquerda, a centro-esquerda e quem é liberal também, precisa aprender a comunicar-se melhor. Eu costumo dizer o seguinte, o economista ele não está ali para fazer a sociedade caber dentro dos conceitos e ideias dele. Uhum. Ele está ali para tentar, diante da escassez de recursos, diante dos problemas reais, tentar fazer com que a teoria responda e consiga aplicar as demandas da sociedade. Eu acho que isso que é muito importante. E só para terminar esse ponto, eu acho que tem economistas cumprindo muito bem esse papel hoje. Minha próxima pergunta, quem você acha que fala bem, que a gente deveria seguir com atenção? Eu gosto muito da Laura Carvalho, que é uma jovem, muito bem formada, muito inteligente, tem uma vivência acadêmica muito boa, mesmo ainda sendo nova na área. Ela consegue se comunicar muito bem, os textos dela são muito bonitos, você pode discordar ou não deles, porque ela tem um viés mais progressista à esquerda. Você está também uma outra mulher. E a área é uma área, inclusive, que tem pouquíssima participação feminina. É muito machista? É uma área que tem, inclusive na academia tem muito isso vem de base mesmo. Uhum. Uma outra economista que eu considero também que comunica-se muito bem, a Mônica de Bolle, é uma economista também, ela é de uma linha diferente da Laura, ela é de uma linha mais liberal, etc., mas ela também tem uma forma de comunicação. Que no Brasil eu acho que são as duas que estão um debate, um diálogo mais aberto com a sociedade, mais digamos, conectado com o conhecimento que o público quer.
e o público demanda de um economista. A gente falou da sua formação, falou de comunicação, eu queria tentar agora entrar no assunto, a gente falou de como se comunica, agora vamos tentar comunicar algumas coisas. Aí eu queria trazer sua perspectiva. Eu acho muito difícil te perguntar sobre o próximo governo, porque, voltando a falar de comunicação, né, a gente tá vendo as notícias estão se comunicando mal, a gente não sabe exatamente o que esperar, né, porque não se tem uma clareza sobre o que vai ser feito. Eu queria que se você pudesse sacar, assim, 2 ou 3 pontos que a gente já tem mais certeza do que vai acontecer, e qual a sua perspectiva. Por exemplo, Previdência, a gente não sabe o que vão adotar, né, o que você tá imaginando, o que você tá vendo e ouvindo por aí? Eu acho que a reforma da Previdência ela é o que a gente chama de meio que imperativo da agenda brasileira. A gente vai ter que enfrentar esse problema e agora mesmo. Eu acho que a grande discussão não é hoje, embora tenha tido muitos grupos mais de uma extrema esquerda que eram contra, que são contra, inclusive. Sim. Tem gente dentro do PT, o próprio Haddad era a favor de uma reforma mais bem feita, mais bem elaborada. Acho que a grande discussão não é se vai fazer ou não mais. Acho que a discussão é como fazer. Certo. E a Previdência ela tem eu considero 2 pontos importantíssimos. Um é enfrentar a questão da sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro e os números e a própria mudança demográfica, o envelhecimento da população brasileira. Ele agrava muito esse problema da sustentabilidade financeira e fiscal do nosso sistema atual, principalmente o sistema que a gente chama de regime próprio, que é da União, que é dos servidores federais, etc., dos servidores públicos de uma forma geral, estados também incluídos nesse pacote. E o segundo ponto é a questão da desigualdade, das disparidades que o nosso sistema previdenciário tem. Sim. Por exemplo, um exemplo básico, são pessoas ganhando com rendimentos muito elevados, usufruindo de uma forma muito melhor e muito mais regressiva do que um mais pobre. Por exemplo, comparando um aposentado de um judiciário com um aposentado do INSS, uma discrepância muito grande. Qualquer reforma, ao meu ver, ela deve passar por esses 2 pontos, colocando pesos nisso. Certo. Você tem que pensar na sustentabilidade fiscal, mas também na desigualdade do sistema. Eu acho que as propostas até aqui apresentadas, principalmente do Temer, eu acredito que a do Temer precisa de melhorias muito sérias e ela não ataca o ponto da desigualdade de forma severa. Acho ela muito tímida nesse sentido. E até por isso, eu acredito que ela não tenha sido popular. Tem outros fatores políticos também, por ser um governo ilegítimo, ter vindo de um processo de impeachment, o golpe, como queira. Também tem essa questão, mas eu acho que a proposta também ela não ataca de fato esse lado da desigualdade. E a sociedade brasileira precisa perceber. E é uma proposta que fez muita concessão, né? Tipo, Exatamente. Ela se abriu e... Acho que não sei se ela chegou a deixar de fazer sentido, mas ela realmente foi descaracterizando-se aos poucos, né? Até pela questão política, o Temer gastou um capital político muito grande para aprovar o teto de gastos e acabou deixando a Previdência, já depois veio a crise dele lá com a JBS, Joesley Batista, e ele já ficou meio que inviabilizado. Então, assim, essa proposta ficou um pouco obsoleta, embora o Bolsonaro já tenha declarado aí, desde que ele foi eleito, que ele quer aprovar de qualquer forma, até o final do ano, algum ponto dessa reforma. Para não cair na conta dele, né? Para não cair na conta dele. E na questão do Paulo Guedes, especificamente do programa do Bolsonaro, a gente não sabe. A gente está tateando no escuro. Porque a gente não sabe o que eles acreditam ser uma proposta de reforma. Eles já ouviram proposta de reforma do Arminio Fraga, já ouviram essa do Temer, tiveram reuniões com a equipe econômica do Temer. Então é muito difícil você hoje cravar que eles vão seguir. Eu tendo a achar que eles vão pelo que eu tenho lido, hoje até saiu uma reportagem muito boa na Folha de São Paulo sobre isso, que o pêndulo, o peso maior dessa reforma tende a ficar na questão simplesmente, estritamente fiscal, sem abordar questões da desigualdade de aposentadorias do sistema previdenciário. Um dos pontos, inclusive, é o fato dos militares não estarem incluídos, e eu duvido que sejam incluídos num governo com tantos militares do lobby e participando, inclusive, do governo. Até mesmo o próprio presidente. Só para você ter uma ideia, os militares no chamado... Dá uma dimensão da participação deles. No regime próprio da Previdência, que é um regime dos servidores da União, que é inclusive sustentado pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelos nossos recursos, poupança da sociedade, etc.
os militares respondem por quase 50% do déficit. Uou. E todos nós sabemos que os militares não respondem sequer por 1/3 do número de servidores ativos e inativos. Entendi. Então você tem um número muito menor de funcionários ativos ou inativos que consomem, por exemplo, 50% de um déficit, sendo que os outros 50% que são do restante dos servidores, o restante dos outros servidores são um contingente de pessoas muito maior. Então você tem problemas de aposentadoria muito, muito precoces. Muito altas também, né? Muito elevadas. Você tem caso, por exemplo, eu vou citar o caso de Minas Gerais, que tem um problema da Previdência Estadual, também está vinculado a isso. Sim. Minas Gerais, eu já conheci militares, eu já fiz alguns estudos, inclusive para esse programa que eu participei do candidato João Batista Maris Guia, da rede, mostrando que como a média de idade de um militar que vai para a reserva, ele tem todo um debate se na reserva ele não está ainda aposentado, mas ele já está usufruindo dos benefícios previdenciários. Uhum. Ele tem uma média de 48 anos, 50 anos. E se você pegar cargos mais altos da polícia, se você pensar que na reserva ele sobe uma patente, inclusive, você tem capitães, até mesmo sargentos, tenentes, ganhando acima de 15, 20 mil reais, com 48, 50 anos. Então, é uma coisa muito insustentável. Se você pensar que com o INSS vai ser com 65 anos, ganhando um salário vinculado ao salário mínimo, né? Então, acho que é esse ponto que me causa um certo temor de que a questão da desigualdade do sistema previdenciário vai ser deixada de lado por esse governo. Ô Thales, agora uma questão, nesses pontos que esses grupos são muito vocais, né, para defenderem o aspecto deles, você acha que a gente tem algum exemplo assim de reformas bem-sucedidas que conseguiram combater esses pontos? Ou no Brasil, acho que você tem até um texto sobre isso, de como mesmo os grupos que às vezes controlam o governo, assim, acho que é um texto que você fala como assim, a ditadura não conseguiu fazer tudo que queria, né? Porque sempre é muito difícil fazer o balanço. Na questão previdenciária, tem algum exemplo de sucesso que conseguiu acabar com privilégios? No Brasil? Não, fora, né? Porque acho que no Brasil nunca aconteceu, né? Os sistemas previdenciários mundiais são muito mais justos que o brasileiro. Até mesmo o americano é muito mais justo que o brasileiro. Existe uma discussão, por exemplo, do Chile, que hoje a gente está discutindo muito também a questão da capitalização da previdência, que é tentar criar um fundo à parte. A história chilena é bem dramática, né? E a história chilena é um pouco dramática, porque é um sistema que foi, do ponto de vista fiscal, muito bom. O rendimento desses fundos é muito bom, a rentabilidade deles. Então ele transfere poupança de hoje para o longo prazo de forma bem sucedida. Porém, ele criou uma distorção que é, por exemplo, o aposentado pobre. Nossa. E é um problema seríssimo no Chile. A taxa de pobreza entre idosos é muito elevada exatamente pelo sistema previdenciário. Então, assim, a maioria dos países tem sistemas mais justos que o brasileiro. Entendi. Não, acho que o meu ponto, esses sistemas são mais justos de saída ou eles passaram também por reformas complicadas? Passaram por reformas porque a questão demográfica ela tem que ser sempre levada em consideração. A Europa, por exemplo, você tem países na Europa muito sociais democráticos, os países escandinavos da Europa, eles são muito generosos em benefícios sociais. Você pega a Dinamarca, ela é um país que tem uma carga tributária elevadíssima, mais de 50% do PIB. Bem maior que a brasileira, mas ela tem um sistema de proteção social muito bem estruturado e a Previdência atua muito bem como uma forma de transferência de renda de um programa social. É uma Previdência que foi precisando passar por ajustes, exatamente pelo envelhecimento da população, por discrepâncias que foram surgindo, talvez, entre privado e setor público, e foram sendo ajustadas. Os países que têm sistemas, uma economia mais avançada, um estado de bem-estar social mais robusto ou menos robusto, tem alguns países que também não prestam tanto no caso americano, eles têm um viés mais reformista do que o brasileiro. Entendi. Constante reforma, né? Porque o brasileiro, a gente sabe que a nossa formação histórica e política, principalmente, histórica, econômica e política, a gente sabe que tem o conflito distributivo ali no sistema político brasileiro, em que esses grupos que você diz que são vocais,
eles normalmente dominam as pautas. Sim. Não é? Você tem hoje, por exemplo, se você falar numa reforma da remuneração do serviço público, melhorar as carreiras, criar previsibilidade, por exemplo, dentro do judiciário, que é uma casta dentro talvez a casta mais alarmante dentro do setor público, você vai enfrentar uma resistência muito grande de grupos corporativistas, que inclusive têm pressões dentro do Congresso e do Senado, são bem representados. Então, o trabalhador, ele é muito menos representado, o trabalhador de uma forma geral, ele é muito menos representado no Congresso, no Executivo, do que um militar, do que um membro do Judiciário, do que um membro do Ministério Público, de carreiras elevadas do Estado. Então, esse é um problema muito grave, que isso impede o Brasil e atravanca muito a questão de reformas nesse sentido distributivo, de melhoria do sistema, não só na Previdência, como nós temos também a grande agenda, que é a reforma tributária, tem grandes grupos também que atuam contra, fazendo lobby, etc. Não, e aí a gente vive nesse paradoxo, né? Porque o sistema, as eleições, elas sempre, esses grupos conseguem se aliar por exemplo, no caso atual, a maioria desses grupos se aliaram ao candidato vencedor, que tinha um discurso de correção. E essas correções provavelmente não vão acontecer, então. O discurso de correção, ele é sempre testado pela realidade. Quando você fala, por exemplo, no Brasil, que é uma questão que ficou marcada, né, principalmente pelo governo Dilma, tem intensificado muito isso, que foi a questão dos subsídios para empresários, para setores empresariais, que a Laura até muito bem chamou no livro dela, Falso Brasileiro, de Agenda Fiesp, que é uma agenda industrial, aquela agenda com influência de aristocracias da indústria brasileira, da economia brasileira. Só que existem pressões. Por exemplo, ontem foi aprovado o Rota 2030, um programa de incentivo para a indústria automobilística, e a indústria automobilística ela virou piada no Brasil. Ela é subsidiada há 50 anos. Então, por quê? Porque a indústria automobilística ela é um setor da economia que tem um lobby muito grande, muito forte. Então, assim, se você chegar na presidência e já bater de frente com esses grupos, você já tem um problema. E o Bolsonaro já está sofrendo isso. O Paulo Guedes já deu algumas declarações, por exemplo, contra o Mercosul. O Mercosul ele impacta alguns setores da economia brasileira. A automobilística é um deles. O setor agrícola, agroexportador também. O Paulo Guedes fazendo essa integração, esse superministério, inclusive a indústria indo para debaixo desse superministério dele, já gerou críticas de setores da indústria. Então, assim, não é fácil enfrentar esses grupos de interesse que capturam renda do Estado. Importante frisar isso. Eles estão aí secularmente no Brasil capturando renda do Estado, usando de uma influência que eles têm infinitamente maior do que outros setores da sociedade, como os trabalhadores, por exemplo. Né? É chocante, né? Se a gente pensar o quanto, por exemplo, o Haddad tinha a questão da mobilidade urbana, o quanto choca, né, com esse interesse. É curioso. Exatamente. Você tem, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma cidade que tem um problema também grave, embora em escala bem menor que São Paulo, que é uma metrópole muito maior. Belo Horizonte tem um problema que são a máfia das empresas de ônibus, que são concessões que são totalmente uma caixa preta, você não sabe. E aí existe uma teoria que é bastante plausível de que o metrô de Belo Horizonte, que é muito ruim, não atende praticamente quase que região nenhuma da cidade, não liga, existe até a piada de que não liga nada a lugar nenhum. Existe uma tese de que o metrô não avança e não é expandido exatamente por pressões dessas empresas de ônibus. Então você está vendo uma política de mobilidade urbana sendo influenciada por grupos de interesses que têm influência grande no Estado brasileiro, na administração pública e na política. Esse é um problema seríssimo no Brasil. E são coisas que, ao que parece, não vão ser combatidas, né? Para agora, não. Né? Eu acredito que não, porque embora o Bolsonaro faça muito esse discurso meio Collor, eu vou acabar com os marajás, vou combater privilégios, etc. Eu acho que esse discurso pegou politicamente, ele é um discurso que capitaliza votos, né? Sim. Em Minas Gerais nós temos um exemplo do Romeu Zema, que foi um fenômeno, também foi eleito governador, mas o enfrentamento da realidade é diferente. Você precisa fazer alianças políticas, você precisa fazer coalizão no Congresso, você precisa, para votar, você precisa ceder. E esses grupos de interesse, eles têm força muito grande no legislativo brasileiro. O Congresso, por exemplo, uma bancada ruralista, é uma bancada que exerce uma pressão muito grande. Então, qualquer coisa que você altera, um subsídio, por exemplo, você está mexendo com a maior bancada, uma das mais influentes do Congresso. Então, assim, não é fácil. Eu não acredito que eles vão fazer, até porque, assim,
o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é um político extremamente vinculado a esses grupos, né? Inclusive tendo já sido acusado e investigado mas ele não. Caixa 2. Mas isso aí ele pediu desculpa. Com ligações, inclusive, com a Odebrecht, se eu não me engano. Você vê que o capitalismo brasileiro de Estado, ele é com relações muito escusas. Eu acho muito difícil que o governo Bolsonaro consiga enfrentar isso, já começando com um governo que já se vincula com o pragmatismo político brasileiro, mesmo não sendo de centro, sendo uma extrema-direita, ele já vem com um vínculo político muito ligado a essas oligarquias que comandam o sistema político, empresarial, etc. brasileiro. O capitalismo de Estado dá pra gente pôr aí nessa conta essas grandes empresas e também os fundos, né? Tem essa questão, né? Também são grupos de pressão, né? Sim. Existe aquela tese, o pessoal mais da extrema esquerda vai dizer que, por exemplo, o setor bancário, o setor financeiro exerce uma pressão muito grande, inclusive de política econômica, Banco Central, Ministério da Fazenda. Mas, assim, o que é mais visível hoje é exatamente essa pressão de grupos empresariais estratégicos. E é incrível como que grupos, analisando o espectro, se você sai lá da ditadura, quer dizer, você vem de JK já com isso, muito eminente, muito sério. Você entra na ditadura, a ditadura também fazendo esse jogo de Estado e mercado, sendo uma relação muito escusa. Nós redemocratizamos os governos sociais-democratas e os governos, inclusive, do PT, que, inclusive, aprofundaram muito essas relações escusas, usando, inclusive, BNDES, empréstimos a grandes conglomerados, etc. Assim, a gente tem um histórico disso que ele perpassa, inclusive, a questão ideológica. A força desses grupos, a pressão que eles exercem, ela tem um impacto tão grande na governabilidade de um partido no poder, que acaba tendo que quase que todo mundo ceder a eles. Sim, e aí chega naquele ponto que você menciona, né? Talvez quando a crise chegar num limite que a gente não desconheça ainda, uma coisa realmente grave sim, já é muito grave o que acontece hoje, né? Vamos pensar só em desemprego, por exemplo. Mas tem uma coisa que você fala, né? Tipo, esses grupos, eles conseguem minar os governos, ou tanto de esquerda ou direita, quem vai pro poder, eles minam a questão de civilizatória, né? Eles atacam até esse ponto, né? Não tem espaço para debate, né? A gente não tem espaço. A gente tá 4 anos sem debater, talvez, coisas interessantes. E aí também entra numa questão que talvez que eu queria te perguntar, sem cortar desse assunto, até porque eu queria ligar na questão mineira, mas eu vou fazer essa pergunta antes, que tem uma conta falando do Paulo Guedes, tem aquela conta que eu quero que você explique para as pessoas que estão ouvindo, uma conta que ele fez que as privatizações gerariam 1 trilhão e é uma conta que acho que quando é feita dá 170 bilhões, que é muito, que é nada, né, praticamente. Eu queria que você falasse porque vai coincidir os assuntos. Você acha que o próximo governo é capaz de dar uma maquiada na crise e aí de saída também é conseguir voltar a se discutir pautas como a escola sem partido, essas pautas que fogem da economia, da questão econômica, e aí gerar um bem-estar que lá na frente porque é o que você fala, né, o fluxo da dívida não vai ser solucionado. Mas a gente pode ter uns 1 ou 2 anos aí de enganação, talvez? Podemos. Principalmente porque a gente já está numa lenta recuperação, mas numa onda de recuperação da economia. Mal ou bem, o governo Temer já fez um pouco do ajuste, não fez as reformas necessárias, mas já deixou um pouco de algumas coisas arrumadas, muitas outras por fazer, evidentemente. É um governo que cometeu inúmeros equívocos. Então, assim, o governo do Bolsonaro ele já recebe uma certa onda para ele surfar. E ele vai surfar muito bem se ele conseguir aprovar essas reformas. Com seu body essas reformas elas são aquilo que o mercado espera. O mercado ele é pragmático. O mercado ele precifica os ativos, etc., baseado nesse tipo de demanda. Se a agenda deles for implementada, o mercado vive um boom. O Bovespa vive um boom evidente que depende de fatores externos. Eu acho que aí pode ser um agravante desse governo, porque já há alguns indícios de problemas aí em algumas economias mundiais. Estados Unidos é uma delas. Mas eu acho que eles vão usufruir. Se fizerem um arroz com feijão, usando a expressão mais simples, fizerem um arroz com feijão e fazer essa reforma da Previdência, a princípio, eles já podem usufruir de um crescimento ano que vem de 3,5% do PIB, 3% do PIB.
que já é uma coisa elevada diante de uma crise que a gente vem tendo aí de baixo crescimento desde 2014. A impressão vai ficar muito boa, né? De decrescimento. Então a pauta econômica pode servir para eles, mesmo que a curtíssimo prazo, como um fator de estabilidade política e para tentar empurrar outras pautas que foram as pautas, para nós sermos bem claros e sinceros, foram as pautas pelas quais eles foram eleitos. Que são essas pautas esdrúxulas de um grupo que a gente pensou que fosse pequeno no Brasil e se mostrou robusto e muito grande de conservadorismo. Pautas como escola sem partido, pautas como rever o Estatuto do Desarmamento. Redução da maioridade penal. Exatamente, maioridade penal. E a questão econômica, ela ajuda muito. Ela ajuda, sim. Se você tiver uma economia, ainda que pujante, seja um voo de galinha, de 1 ano, 2 anos, nesse 1 ano, 2 anos dá para você aprovar e fazer PECs aí tenebrosas, usufruindo desse capital político vindo da melhoria na economia. Só uma afirmação rápida. Eu não tenho essa informação, eu queria que você explicasse pra gente. No Brasil dá pra afirmar que governo popular é governo que a economia vai bem? Porque tem o caso do Lula, por exemplo, que sobreviveu a escândalos de corrupção por conta de uma economia boa. Você acha que dá pra vincular isso mesmo? É assim mesmo que funciona? Eu acho que sim. Eu acho que os governos, que a economia, ela explica muito a popularidade de governos. Inclusive, ela é um dos fatores. Eu não acho que seja preponderante, porque essa eleição ela tem N fatores e a gente vai ficar aí anos discutindo, cientistas políticos, economistas, sociólogos, discutindo o que aconteceu, como que a gente chegou aqui. Certeza. Mas a economia é um deles. O que ajudou muito a potencializar o antipetismo, além dessa questão da corrupção, foi o governo Dilma. A associação da crise econômica ela é feita ao governo do PT, ao último governo, o governo Dilma. Ela não é feita ao governo Temer. Não é rasteiro a gente pensar que se tudo tivesse caminhado bem, as coisas seriam bem diferentes, né? Se a economia estivesse bem, a Lava Jato não teria destruído tanto quanto destruiu. E eu até tenho uma tese que eu defendo, que é o seguinte: se o impeachment não tivesse acontecido, talvez, se a Dilma tivesse terminado o mandato, talvez podia estar pior, podia estar melhor, ela já tinha mudado de equipe, já tinha um viés diferente dentro do governo dela, mas politicamente estava morto o Congresso, pautas bomba, etc. Mas vamos supor que ele tivesse continuado, eu até acho que o fenômeno Bolsonaro seria menor. Isso é um exercício totalmente hipotético meu, de que eu acho que é o seguinte: os partidos de centro-direita, PSDB, Democratas, o próprio MDB, eles teriam muito mais força política agora nessa eleição do que tendo feito o impeachment e ficar dois anos e meio comandando o país. Eu acho que o cálculo que eles não fizeram foi justamente esse, né? Tipo, acho que eles imaginaram que o impeachment aceleraria a redenção deles, né? Assim, a redenção eleitoral. Exatamente. Mas ela matou, né? Porque, tipo, ao invés do desgaste do PT cair na conta deles, eles se desgastaram junto, né? E acabaram saindo pior, né? Em alguns números totais, elegeram menos gente no Congresso, menos governadores. Exatamente. Você vê o ocaso do total fracasso do PSDB, que é explicado em grande parte pelo fenômeno de 2016 e voltando a 2014, do PSDB não ter aceito a derrota e começou ali um processo de questionamento, inclusive, do sistema democrático representativo. E isso é importante. Agora, a questão da economia, só para você ter uma ideia, o FHC em 94 foi eleito praticamente pelo Plano Real. É indiscutível que ele se viabilizou politicamente pela estabilidade monetária que foi gerada pelo plano. O Lula em 2006, até que naquele período a economia já não tinha começado a usufruir do crescimento mais robusto, inclusive usufruindo do crescimento mundial. O Lula foi reeleito com uma certa folga, mesmo com os escândalos de corrupção, mensalão. Inclusive na época tinha pessoas que falavam que o PT estava politicamente morto. E mesmo assim o Lula conseguiu ser reeleito. A própria Dilma, em 2010, foi reeleita muito pelo segundo mandato do Lula e pela retórica de que o PT enfrentou muito bem a crise de 2008, que o Lula, aquele emblemático discurso de que a crise aqui no Brasil era uma marolinha, Dilma nadou. Então a economia está sempre influenciando o potencial eleitoral, sim. E questões internamente, dentro do sistema político também, porque quando você tem um crescimento robusto, fica até difícil para a oposição. Não tem onde bater, né? O governo acaba ganhando um capital político para formar uma coalizão mais limpa, que foi, por exemplo, uma coisa que não aconteceu com a Dilma. Ela foi se perdendo, até que ela não conseguiu mais se viabilizar politicamente. Sim, né? E isso choca com uma coisa que é a coisa do
do consumo, né? Como a sociedade cada vez mais atribuindo consumo ao ser bem sucedido, né? Então você fica cada vez mais atrelado ao sucesso da economia, né? Sim, isso é um problema de julgamento, inclusive. As pessoas, evidentemente, a economia, crescimento, a inflação controlada, a renda média das pessoas, a percepção delas de que elas têm tido ganhos de renda, a questão do nível de emprego, a taxa de desemprego baixa, gera a percepção de que a economia está pujante. É evidente que as pessoas ponderam muito isso. E você acha que entra nesse fator algumas coisas que eu queria que você explicasse? Por exemplo, a questão do dólar. A gente ouve muitas pessoas falarem, o dólar abaixando, e elas veem isso como uma coisa positiva. Eu queria que você explicasse essa questão. É positivo ou não é positivo para o Brasil, quando o dólar cai muito, por exemplo? O dólar, quando ele se valoriza, né? Quando o dólar se valoriza, a gente tem um problema no Brasil, que a gente é um país primário exportador, e que a gente exporta commodities, produtos primários. E a nossa receita de exportação, a nossa balança comercial fica bastante perigosa, e mais do que isso, com a questão do câmbio valorizado, a gente importa produtos que têm um impacto grande na inflação doméstica. E com o dólar valorizado, a importação desses produtos fica mais cara. E com isso a gente acaba tendo aí uma discrepância, que é você exportar, de certa forma, não tendo um acréscimo de agregação de valor nos produtos, e importando produtos que têm valor agregado por um preço maior, né? Eu acho que essa questão é problemática. Tem muita gente que acha que tem que ser um voluntarismo do câmbio. Até o Ciro tinha um pouco essa ideia, os economistas que acompanhavam ele, de que tem que ter uma taxa de câmbio de equilíbrio, que seja nem lá nem cá, desvalorizada, para tentar beneficiar a indústria, porque a indústria brasileira teve um processo de desindustrialização, e esse pessoal, que é de uma escola, um grupo de economia que chama Novo Desenvolvimentismo, acredito que o câmbio exercia um papel fundamental nessa desindustrialização. Então eles pensam muito em controlar o câmbio, e a experiência que nós temos no Brasil de controle de câmbio é bem nefasta. Teve a crise de 97 nos países asiáticos, depois de 98, e nós tivemos que flutuar o câmbio, porque o câmbio naquela época era fixo. O Banco Central tinha uma política cambial. Hoje ele flutua de acordo com os movimentos dos mercados, com o Banco Central intervindo quando tem um movimento uma atitude que quebrou muita gente, né, inclusive. Exatamente. Então, assim, eu acho que o câmbio é um problema, sim. A gente tem que pensar de hoje o Brasil, se você comparar com a década de 90, a gente avançou muito, porque hoje a gente tem um nível de reservas internacionais que nos dá uma certa estabilidade quando surge uma crise de moeda internacional. Porque na década de 90, diante de qualquer crise, o Brasil não tinha fundamentos muito bons, então o câmbio já disparava, e aí o Brasil já vivia um caos, como viveu em 97, 98, 2002, inclusive na eleição do Lula. Então a gente veio avançando um pouco nisso para lidar. Eu acho que a questão do câmbio, pensando no lado da indústria, a indústria precisa ter medidas de aumento de produtividade, melhoria de formação de pessoas, formar capital humano, antes de pensar para que agregue valor, criar um arranjo de incentivos que mude o parque tecnológico brasileiro, investir em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, para interação universidades, empresas. Então, uma série de outras variáveis que eu acho que melhoraria muito mais a produtividade da indústria brasileira e agregaria valor ao nosso setor industrial, do que simplesmente ficar achando que isso é um problema do câmbio, da taxa de câmbio. Como você trabalhou num plano de governo para Minas, e Minas vive essa questão também de déficit orçamentário, atraso de repasse, precatório, de déficit, de previdência também, eu queria que você falasse, talvez voltando sempre para essa questão que a gente está na entrevista toda, como que a economia se comunica e como ela se dá na prática. O Zema se elegeu muito com esse discurso atual, que é muito, de novo, assim como no assunto lá do Mises, né? É muito bom de se ouvir, né? Assim, soa muito bem, assim, parece que vai resolver o mundo, né? Então, eu queria que você explicasse pra gente se é realmente eficaz. Menos impostos. Isso. Eu queria que você explicasse isso. Quando um governante vem pra gente e fala assim, tá tudo quebrando, né? Então eu vou parar de comprar papel. Eu vou parar de andar de carro. Essas coisas que são muito vendáveis. Eu queria que você explicasse como que elas não vão ajudar a resolver déficit orçamentário, repasse, déficit da Previdência. O caso de Minas ele é muito emblemático e uma situação de calamidade total. Minas tem um déficit previsto para 2019 de 11,4 bilhões, mais um déficit na Previdência do Estado de 17 bilhões,
mais um atraso que o governo de Minas tem com os municípios, de repasses aos municípios, que já dá aí 10 bilhões. Só pra gente entender, você tem como efeito de comparação com algum estado que tá melhor? Só pra gente ver a diferença de número. Tem algum exemplo? É o caso do Ceará, por exemplo. O Ceará está relativamente bem estável na questão do déficit orçamentário. Tem uma variável que é medida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a porcentagem da sua receita corrente líquida do Estado, que é gasta com pessoal. Minas está no teto, que é quase 50% da receita corrente líquida gasta com pessoal, com aposentadorias e pagamentos de servidores, etc. Entendi. O Ceará está bem abaixo disso, abaixo de 40%, inclusive. Então, é um estado que tem uma despesa com pessoal, que normalmente é a despesa que mais onera o Estado, é uma despesa obrigatória, está ali o orçamento se você pensar, a cada R$100, você já tem 50% atrelado a gasto com aposentadorias. Então, é uma arrecadação que vem pela metade já. Exatamente. E você tem aí o caso do Ceará. Agora, Minas vive essa questão de calamidade total. As soluções que o Zema vem, que você usou muito bem, que são vendáveis e são até do ponto de vista do marketing político, são muito agradáveis e palatáveis para o eleitor mediano, né, para a pessoa vai incorporar isso como algo a ser ponderado na hora do voto. Questão de cortar secretarias, cortar o cafezinho, etc. A reforma do Estado, esse tipo de corte, ele dá uma sinalização. Sinalização de que o Estado está comprometido com um ajuste fiscal, que ele também corte na própria carne, né? Sim. Em termos de impacto fiscal, isso não é nada. Por exemplo, a redução de secretarias parece que o plano do Zema vai reduzir de 21 para 9. Isso deve gerar de economia, por ano, apenas 90 a 100 milhões de reais. Você está falando no universo de um déficit que é de 11,4 bilhões. É bem pouco. Bem pouco. Então você tem outras questões importantes. O nosso programa de governo que eu ajudei a formular, eu estudei bastante essa situação de Minas, a gente tentou seguir a experiência dos estados que estão bem, o Ceará é um deles, bem geridos, com uma certa previsibilidade, sustentabilidade, e tentar atacar os pontos mais sérios, mais estruturais, não ficar com o discurso. Esse discurso a gente colocou como uma forma de mostrar que o Estado está preocupado com a sua própria eficiência, com gastos exorbitantes em questões, com coisas supérfluas, tentar até para a sociedade também ver que o ajuste não é só ela que vai sofrer, não é só o servidor público que vai sofrer com o parcelamento do salário. As pessoas estão preocupadas internamente. Então a gente propôs uma reforma da Previdência do Estado que não dependa apenas da reforma do Temer ou do próximo governo, seja uma reforma local que melhora a questão de alíquota de contribuição de algumas carreiras, de alguns poderes do Estado que contribuem proporcionalmente muito menos e que oneram muito mais o sistema previdenciário. Uma questão de um teto de gasto, mas que não seja esse teto de gasto do governo Temer, que é um horizonte de 10 anos e que, de alguma forma, deixa alguns gastos muito, muito rígidos do ponto de vista de você não poder crescer, alguns gastos em áreas estratégicas, investimentos, porque você tem essa regra do teto. A gente tentou criar um teto que seja de 5 anos, mas que preserve investimentos. A equipe do Zema foi um fenômeno muito engraçado, porque ele não se preparou para isso. Ele pensou em ser um candidato. Entendi. Para ser uma quarta, quinta via, terceira. Ele veio se consolidando como terceira via e a campanha dele se surpreendeu com isso. Então eles não tinham um plano muito elaborado. Eles escreveram um programa genérico, esse programa com muitos clichês liberais, um liberalismo meio extremo, pautado em coisas muito simplórias. Vamos privatizar as estatais de Minas para fazer caixa. Essa ideia do Paulo Guedes também já tinham aqui. Vamos cortar esse o lanchinho e a secretaria. Ele queria privatizar até coisa que ele não pode privatizar, né? Exatamente, que é um metrô federal. Então, agora eles estão entendendo a real situação do Estado. E eles vão ter que ter pragmatismo também, né? Porque o Partido Novo é um partido insignificante a nível de assembleia. Então, ele vai ter que fazer acordos, vai ter que ceder em algumas coisas. Então, não é fácil. Só uma questão de curiosidade para quem estava tão perto da campanha. Aqui em São Paulo, a gente só entendeu o Zema no dia da eleição. Aí pra vocês foi igual ou você já naquela semana desse vocês falaram, putz, o cara vai virar? Aquela semana, eu participei de todos os debates em loco nas televisões, e eu conversava muito com os assessores, principalmente do Anastasia, do Pimentel, que eram os candidatos que estavam no front, que tinha tudo para ser o segundo turno, PT versus PSDB. E o Zema ele não tinha aparecido, até pelo o Novo não cumprir a
cota de entrada. Mas aí no debate da Globo ele conseguiu, o Globo mudou a regra, ele estava com 6% nas pesquisas, ele tinha uma base muito boa de interior, porque ele é um empresário que tem uma capilaridade no interior, postos de gasolina, lojas, varejo, etc. Ele conseguiu fazer uma campanha muito forte no interior, inclusive usando mídias sociais também, então ele cresceu na última hora, já estava com 6, 7%. E veio essa questão do debate da Globo, ele já vinha na crescente, muito importante, e aí nesse debate da Globo ele conseguiu entrar, e mais do que isso, ele conseguiu se associar ao Bolsonaro, declarou o voto ao Bolsonaro, não declarou o voto, mas ele disse no final, no discurso final, de que o Brasil precisa de candidatos novos, como eu e o Bolsonaro. Entendi. Ele então, com isso, ele conseguiu nadar na onda, principalmente porque Minas já é um exemplo de um estado em que a antipolítica foi forte já na eleição de 2016, elegendo o Alexandre Calil, com o mantra dele, o slogan dele é "não sou político", como o Dória fez em São Paulo. Eu ouvi que o Calil acho que ele já participou de 6 partidos, é isso? Exatamente. Então esse sentimento juntou, o Zema conseguiu capitalizar na última semana, sem desprezar a base que ele conseguiu, principalmente em mídias sociais no interior. Ele conseguiu nadar na onda bolsonarista, ao mesmo tempo nadando na rejeição PT e PSDB, que são mais do mesmo, são inclusive os partidos que criaram essa crise atual em Minas Gerais. Sim. Né? Nós estamos falando de 16 anos dos dois partidos do poder. Enquanto em São Paulo teve mais de 20 anos de PSDB, aí vocês foram alternando, né? A gente teve 12 de PSDB seguidos, esse agora do Pimentel, mas antes tinha... Não, na verdade, assim, o PSDB também já teve um predomínio muito grande aqui, mas teve uma certa alternância assim, no meio do caminho, e a própria vitória do PT mostra isso na eleição anterior. Mas o Zema conseguiu unir todas essas variáveis e se capitalizar nelas. Quer dizer, eu sou um gestor, eu não sou político, sou um empresário bem-sucedido. Esses dois aí geraram essa crise no Estado, eles são políticos da velha guarda, do sistema, e mais do que isso, ele foi para a onda conservadora. E esse fenômeno absurdo aí que a gente vai ficar anos tentando entender, e acho que mais ou menos isso que explica a vitória dele. Tem um fator também aqui em Minas que agravou bastante, essa questão dos atrasos salariais de servidores públicos, que gerou uma comoção no serviço público de que os dois candidatos, Anastasia e Pimentel, que são do sistema, que são os dois últimos governadores, eles causaram isso e que aprofundaram isso e precisavam de uma terceira via que representasse uma antítese a isso. Teve muito esse fator. E aí no cenário desses é impossível conversar, né? Impossível conversar. Possível conversar. Eu pedi perguntas no Twitter e a única pergunta que chegou aqui, até agora, é uma pergunta que te fazem muito. E aí acho que quero saber a sua resposta. Todo mundo te segue, quer te ouvir falando. Quer que você tenha um podcast. Você tem esse plano? Eu tenho um projeto que eu já queria ter executado mais no início do ano, mas eu não tenho falta um pouco de tempo e o podcast exige, eu acho, um pouco, principalmente o podcast de economia, que você vai ter que pautar, vai ter que convidar pessoas, tem uma parte técnica, dá um certo trabalho. Mas, bom que eu vou falar isso em primeira mão, pode ser que antes do final do ano, inclusive, já tenha uma novidade nesse sentido. Uma ajuda aí de algumas pessoas que já mexem com podcast, já são da podosfera. Eu estou tentando viabilizar aí um formato que seja estritamente de economia, que até um gap que tem no Brasil. A gente não tem um podcast de economia especificamente. Tem podcasts gerais, como o seu e muitos outros, Anticast, Vira Casacas, Xadrez Verbal, etc., que são famosos, que convidam, vez por outra, um economista para uma pauta específica. Como é um assunto que não dá para você abordar apenas num podcast, num episódio isolado, você tem que estar continuamente, os temas são muito repentinos e sobretudo agora que a gente precisa entender o que vem por aí nesse governo, eu acho que talvez, não vou prometer, pode ser que aconteça. Vai ser bom, o pessoal quer te ouvir muito, acho que nessa hora a gente conseguiu conversar bastante, queria te agradecer, ficou faltando um monte de pergunta aqui, depois a gente pode combinar outra conversa, quem sabe depois que o governo começar a andar, a gente senta aqui para analisar o que está acontecendo. Foi ótimo, uma boa conversa. Obrigado, Vinícius. Valeu, muito obrigado a você pelo tempo aí. Abraço. Alô. E aí, pessoal, gostaram do episódio com o Thales? Eu gostei muito, queria agradecer o Thales pelo papo, pela conversa. Valeu, Thales, mais uma vez. Também quero agradecer algumas pessoas que comentaram o episódio com o André Forastieri, a nossa edição anterior. Aliás, as pessoas comentaram pelo Twitter. Se você quiser falar comigo, fala lá pelo Twitter, pela hashtag Telefonemas, ou manda e-mail no telefonemaspodcast@gmail.com. Quero agradecer o Marcos Mendes, a Débora Neri e o Darlan Porceles, eles que comentaram sobre o episódio com o André. Valeu, pessoal, e valeu especialmente
principalmente ao Dalan, que tá sempre comentando aí os episódios, dando RT, compartilhando o podcast. Sigam o exemplo do Dalan, gente. Compartilha, que só assim nosso podcast chega pra mais gente. Isso é muito legal, muito importante. Também, outra coisa que aconteceu esses dias foi que o BuzzFeed elogiou elogiou de certa forma, né? Colocou no Telefonemas entre os podcasts pra você ouvir em 2019. É uma lista muito boa, cheia de podcasts que eu gosto muito. E é demais tá lá, é muito legal tá lá, porque eu não esperava isso. Acho que o Telefonemas é gravado de uma forma muito diferente, tem um formato meio que não convencional, eu não esperava que a gente fosse aparecer naquela lista, mas é muito legal tá lá. Foi o Davi Rocha, né, que escreveu o post. Valeu, Davi, por ter indicado a gente. Os recados de hoje eram esses. Então um abraço e até a próxima edição do Telefonemas.